Fala galera, esse é o canal Programando com Delta, eu sou o Delta e estamos aqui para descomplicar a programação. Nessa série de vídeos estamos aprendendo a linguagem de programação Python, estamos na nossa aula de número 3. Nessa aula nós estaremos vendo como alterar os valores das variáveis, como você já deve ter visto pelo título do vídeo, e estaremos resolvendo um exercício da nossa aula anterior. Caso você não queira ver a resolução desse exercício, vai para esse minuto do vídeo aí onde estará começando a aula efetivamente. Nessa aula nós vamos ver como alterar os valores das variáveis, como atualizar esses valores sem precisar criar novas variáveis. Fica ligado porque vai ter resolução de exemplos e mais uma liçãozinha de casa, um exercício ao final desta aula. Lembrando que as nossas aulas são nas quartas e nas sextas, às 18 horas. Também lembro você, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e divulgar aí para os seus amigos que querem aprender a programar. Começando então a nossa aula, como alterar os valores das variáveis. Inicialmente, vamos iniciar com a resolução dos nossos desafios supremos, que são 2 exercícios que teve na aula de número 2. Se você não viu, então recomendo que você veja lá a aula, caso você não tenha nenhuma noção de Python. Se você acredita que já consegue dar conta, fica aí para acompanhar essa resolução dos exercícios. O primeiro exercício é bem simples. Queremos um programa que coloque o ano em que estamos e nos diga qual foi o ano anterior e qual é o ano seguinte. Vamos fazer então essa resolução aqui. O ano anterior, eu vou colocar aqui uma variável, aqui, delta input 1, inteiro, identificando que é inteiro porque eu quero que seja um ano, então é um número, e colocar um input, digite o ano em que estamos. Concorda comigo que o ano que se passou vamos supor, se eu coloquei 2020, o ano que nós estamos, 2019, que é o ano que se passou, que é no caso o ano passado, vai ser delta input 1 no caso, menos 1, é o ano presente, menos 1 é o ano anterior. Delta input menos 1 se refere ao ano anterior, porque é o ano presente, vamos supor, 2020 menos 1 é 2019, que é o ano passado. E o ano que vem é 2020 mais 1, 2021. Vamos compilar, Shift Enter, digite o ano em que estamos. 2020, Enter. O ano passado foi 2019 e o ano que vem será 2021. Note que aqui eu fiz o comando print, coloquei só as strings aqui como um textinho, para ficar bonitinho ao usuário. E essa foi uma das maneiras. E repare que eu coloquei delta input menos 1 e delta input mais 1 aqui dentro. Essa é uma maneira bem simples de se fazer. Agora, outra maneira de se fazer isso é acrescentar variáveis para indicar o ano passado e o próximo ano, que foi o que foi feito nesse segundo exemplo aqui. Basicamente, o início é a mesma coisa. A única diferença é que acontece o quê? Eu coloco uma variável delta ano passado igual delta input 2 menos 1 e uma delta ano próximo, delta input 2 mais 1, que é o nome dessa nova variável aqui. É só para ficar aqui o que é a vantagem de se fazer isso. Você tem essa variável, caso você precise realizar algum cálculo ou utilizar ela para frente, você tem salvo qual é o ano passado e qual que é o próximo ano. E aqui agora dentro do comando print eu coloco essas variáveis aqui, delta ano passado e delta ano próximo. Compilando Shift Enter, 2020, o ano passado foi 2019 e o ano que vem será 2021. Note que a saída ficou a mesma coisa aqui, o que mudou foi na parte interna que eu acrescentei essas 2 variáveis. Essa é a resolução do exercício 1. Agora vamos para a resolução do exercício número 2. Queremos um programa que colete informações dos usuários, como nome, sobrenome, endereço, no caso esse endereço vai ter rua, número, cidade e estado, e o salário da pessoa. E depois de coletada essas informações, mostre na tela os dados digitados. Bora ver então a solução aqui. Primeiro passo, criamos variáveis para todas essas informações que nós queremos coletar. Colocar delta input nome, sobrenome, rua, o número, cidade, estado e o salário. Todas então essas variáveis criadas. Agora eu coloco, depois no caso, o igual aqui, eu vou atribuir o que vale essas variáveis. Input, eu coloco os inputs e com a informação, o que é para o usuário digitar, Digite o seu nome. Note que eu quero que o nome seja um texto, uma string. Eu poderia colocar str, abrir e fechar parênteses, para identificar que isso fique com o tipo de string. Mas lembram que eu falei na aula de número 1 que o input por padrão ele já considera uma string
Então, quando for uma string que eu quero que digite, não precisa eu acrescentar nada do tipo antes. Então, posso ficar aqui que já está uma simplificada no código. Então, digite o seu sobrenome e esse input. Na rua, digite o seu endereço. Daí coloco um /n aqui para o usuário digitar a rua na próxima linha. Fica até mais visual, melhor. E aqui, então, agora digite o número. Como eu quero um número, o número da casa, da residência, no caso, apartamento, seja o que for, eu coloco int, porque eu quero que seja um número e não uma string. E coloco input número. Cidade. Cidade e estado são strings, então input cidade e input estado. Agora o salário. O salário pode ser um número decimal, né? Um ponto flutuante, um número flutuante. Então indico por float, input, qual é o seu salário mensal, a mensaginha para o input. Isso aqui eu já explico, esse print. Aqui que vai ser a mensagem que vai mostrar para o usuário. Prazer em te conhecer, coloco essas chaves. Agora você deve estar se perguntando talvez o que é essas chaves. Como dito na aula anterior, essa é uma maneira diferente de dar print. Depois de colocar as chaves, eu coloco o ponto format. No caso, cada uma dessas variáveis aqui, que é o nome, o sobrenome, a rua, o número, a cidade, o estado e o salário, são o que vai corresponder. A primeira chave, então, é o nome, depois vem o sobrenome e assim por diante. Daí eu coloquei aqui o quê? Um /n para ficar mais visual, né? Que é uma quebra de linha. Daí coloco, você reside na rua, daí a rua que o usuário me informou, que vai estar atribuída aqui. /n, número, /n, cidade, então sempre uma informação por linha para ficar mais visual, /n, estado e com uma renda mensal de o salário que a pessoa me informar. Vamos compilar para ver se funciona? Vou mostrar devagar. Pode ver que essa linha ficou bem extensa. Talvez não seja o jeito melhor visual, você poderia ter colocado vários prints, mas aqui só para mostrar que num mesmo print você pode estar colocando várias informações. Então, Shift Enter, digite o seu nome. Delta D. Dira, aqui meu sobrenome. Digite seu endereço. Note que a rua está na linha de baixo. Digite seu endereço. Rua dos Bobos. Número 0. Na cidade de Guarapuava. No estado do Paraná. E qual que é a minha renda? Qual que é o meu salário mensal? R$10.000. Vamos colocar uns 50 centavos aqui. E agora eu dou Enter. Note que no exemplo anterior não tinha esses tracinhos aqui. Esses tracinhos são frutos dessa string aqui, com esse operador de multiplicação, vezes 50, o que ele fez? Eu coloquei dentro do print isso, ele pegou essa string e multiplicou 50, então colocou 50 tracinhos aqui para mim. Note que isso é uma maneira boa de se fazer, porque deixa mais visual, né, o teu código, dá uma separação. E aqui é a informação do meu print, aqui que era dessa última linha. Prazer em te conhecer, Delta de Dirac. Você reside na Rua dos Bobos, número 0, cidade do Guarapuava, no estado do Paraná, com uma renda mensal de R$10.000,50. Essa é a resolução do nosso exercício de número 2. Agora, começando um conteúdo novo, como alterar o valor das variáveis. Então, quando se fala em alterar a variável, pode se referir a atualizar o valor dessa variável. Porque até agora nós vimos como declarar uma variável. Eu coloco ela, atribuo, no caso coloco o igual, e eu estou atribuindo alguma coisa a ela, seja um número, uma string ou qualquer coisa. Aqui eu também gostaria de incluir esse nome. O que ele significa? Eu vou dar print aqui para você ver o que ele significa. Print delta variável, essa variável vale isso. Agora note que se eu digitar o type, qual que é o tipo dessa variável, desse delta variável, quando eu digitei esse none, vai ser o quê? Que não tem tipo, então nenhum tipo. Esse none significa nenhum. Então que eu estou atribuindo que a variável não vale nada, não tem nada dentro dela. E aqui então agora nós vamos ver aqui que isso aqui pode ser usado inicialmente, às vezes você quer já declarar uma variável, o nome dela, deixar aqui guardado, mas você não vai colocar nenhuma informação inicialmente nela, você então utiliza esse none. E agora, vamos para declarar a variável para nós entender como que nós alteramos os valores delas. Aqui, a melhor maneira de nós estarmos entendendo é nós declarar com um número aqui.
delta variável igual a 50, print delta variável. 50, né, que é o de se esperar, que é o que tem dentro do delta variável. Agora vamos dizer que eu quero que delta variável não seja mais 50, mas seja 50 mais 2. O que eu faço? Em outras linguagens de programação, você utiliza o seguinte comando. Delta variável é igual a delta variável mais 2. Por exemplo, em C++, você vai utilizar esse comando aqui. Mas aqui em Python, como o Python é uma linguagem bem mais simples, nós temos a possibilidade de fazer o quê? Delta variável mais igual 2. Que ele entende que é delta variável, estou somando 2 ao valor que já tinha. Vamos ver se funciona? Print delta variável, agora a delta variável vale 52, que no caso é uma operação matemática, né? 50 mais esse número 2 que eu tinha colocado aqui. Agora vamos ver como as outras operações como que funcionam. Se eu quisesse agora, eu quero que a variável seja, delta variável não seja mais 52, eu quero que ela volte ao seu valor de 50. Então eu vou tirar 2. Então delta variável é igual a delta variável menos 2. Essa seria eu pegar então o valor antigo dela, menos 2. Note aqui que você não vai poder aplicar a matemática, digamos, se você quisesse resolver isso aqui como uma equação. Lembre que isso daqui não é uma equação. Isso daqui, sinal de igual, eu estou falando o que é um sinal de atribuição. Porque se eu fosse olhar pela matemática e tentar resolver isso como uma equação, o que aconteceria? Eu poderia jogar delta variável para o outro lado, faria delta variável menos delta variável, e estaria 0 igual a 2, que isso é uma indeterminação, né? Que não é algo que não é verdadeiro. Então isso daqui não entenda como realmente o igual da matemática, mas sim como um operador de atribuição. Eu estou falando delta variável vale o valor que delta variável tinha até o presente momento, menos 2. E com isso eu atualizo. Como então eu já disse, aqui você coloca menos esse sinal de igual, 2. Vamos ver o que acontece. Print delta variável, 50. Agora, se eu quisesse multiplicar, eu quero que a minha variável, que vale 50, eu quero que ela vale agora 5 vezes ela. O que eu faço? Delta variável igual a delta variável vezes 5. Então, delta variável vezes igual 5, que eu posso escrever isso aqui em Python. Lembre que quando eu estou colocando aqui em jogo da velha, esse jogo da velha é comentário, isso daqui ele não vai compilar essa linha aqui, é só um comentário para vocês entenderem como que é a lógica por trás. E aqui vai acontecer então 5 vezes 50, 250. Agora também se eu quisesse fazer uma divisão, também eu poderia fazer aqui, ó. Olha no comentário como que seria a lógica. Delta variável, eu quero que ela seja delta variável, que então é o valor de 250 que nós temos aqui, divididos por 25. Delta variável barra igual 25, vamos dar um print 10. Essa é uma maneira aí de você estar aprendendo aí. Você pode fazer isso para qualquer número aí e aplicar em diversas situações. E agora eu gostaria de colocar um exemplo também aqui para você já ir treinando aqui. Note que atualizar esses valores da variável, qual é a vantagem? Antes você já conseguiria fazer isso, mas o que você iria fazer? Por exemplo, eu quero que agora essa delta variável tenha um valor diferente. Você provavelmente iria criar outra variável, pegar esse valor antigo, somar, dividir, multiplicar, fazer o que você quisesse, só que salvando em outra variável. Note que aqui eu só criei uma variável. Olha, em todas essas células eu só estou trabalhando com uma variável, que é a delta variável. Note a simplicidade aqui. Com uma variável eu consegui manipular ela com diferentes valores. Então ela foi, de certa forma, mudando o valor dela, mudando quanto ela vale, atualizando seus valores. E agora nesse exemplo aqui nós vamos ver exatamente isso. Elabore um programa para a seguinte situação. Você foi a um restaurante e informa quanto dinheiro você tinha quando entrou, quanto gastou e deseja saber quanto dinheiro você está saindo do restaurante depois de uma deliciosa refeição. Mostre na tela os valores gastos e quanto dinheiro você ainda tem na sua carteira aí. Isso se sobrou alguma coisa ou se faltou dinheiro, daí você vai ter que ficar lavando os pratos. Para iniciar a resolução, eu crio a variável delta carteira. Dentro dessa variável, eu quero então que venha a informação de quanto dinheiro eu possuo. É um número, e posso esquecer que eu tenha moedas, então vai ser um número decimal, né? Um ponto flutuante. Então vou usar esse float. E coloco o input. Quanto dinheiro você tem na sua carteira? E esse
o RS em reais. E agora, então essa é a variável delta carteira. Também o exercício quer saber quanto que eu gastei, então eu vou colocar delta despesas igual a float input, quanto você gastou no restaurante com alimentação, e você digita o valor. Também é um float que pode ter sido um número decimal, você pode ter gastado R$1.000,50, por exemplo. E agora, dentro desse delta despesas, eu poderia ter falado aqui, inclua já quanto você gastou com alimentação e com o garçom. Só que para nós exercitar aqui o nosso operador novo que nós aprendimos para atualizar as despesas, o que eu coloco? Float aqui também, um input, quanto foi a gorjeta do garçom. Você então coloca quanto você gastou com alimentação, quanto você gastou com o garçom. Você poderia ter colocado, eu gastei na alimentação, poderia ter separado ainda. Eu gastei na alimentação R$100. Eu tomei um refrigerante, tomei um suco. Daí você colocasse também mais um input aqui. E agora também, delta carteira, eu quero que atualize, porque eu quero que mostre quanto dinheiro eu tenho. Você concorda que o dinheiro, então, que... eu entrei, meu delta carteira, né? Delta carteira é igual. Eu quero saber quanto, então, que eu vou sair de dinheiro. É quanto que eu entrei, né? O delta carteira inicial, que é o que eu informei aqui em cima, né? Menos quanto que eu gastei, que foi as delta despesas. E o meu, no caso, delta carteira, vai ser quanto que eu entrei, né, que eu informei, menos o valor dessas despesas, que está basicamente é o que eu coloquei aqui. Delta carteira é menos igual delta despesas. Coloquei aqui também para ficar um divisorzinho, agora eu escolhi esse asterisco aqui para ficar visual e dou um print o que eu quero mostrar aqui. Então eu quero mostrar quanto que tem na carteira, quanto que eu estou saindo de dinheiro e quanto que foi minhas despesas. Então aqui que fica as strings, agora você tem na sua carteira, coloca o valor. Seus gastos totais no restaurante foram. Vamos dar Shift Enter. Note que é um programa simples. Mas note que, ao mesmo tempo, ele é bem útil, né, para você saber, eu entrei com tanto, caso você não queira fazer toda essa conta de cabeça, ou que alguém faça essa conta para você, Vamos supor, eu entrei na minha carteira, eu vou colocar que eu tinha meu salário, R$10.000. Quanto você gastou em alimentação no restaurante? Essa refeição me custou R$1.000. E, como eu sou um cara gente boa, eu dei R$500 de gorjeta pro garçom. Olha aqui, agora você tem na sua carteira 8.500. Note que eu tinha entrado com 10.000, gastei 1.000 da alimentação e 500 com o garçom, então minhas despesas totais foram 1.500, como mostrado aqui. E o que eu tenho na minha carteira vai ser o 10.000 menos 1.000 menos 500, que dá esse 8.500. Note que programa bem simples, você não precisou pensar assim, nossa, eu tinha tanto, gastei tanto, agora quanto que eu tenho e quanto que foi minha despesa total? Olha aqui que o Python fez tudo para você, uma tarefa simples do seu dia a dia que pode ser automatizada. Agora que resolvemos esse exercício, esse exemplo anterior, deixo com vocês o desafio supremo aula 3. Que agora, toda a aula que nós tivermos, eu vou estar deixando um exercício para que você possa estar resolvendo aí, você ir treinando, praticando e aprimorando as suas habilidades. Recomendo também que você deixe a resolução desse exercício aqui embaixo dos comentários, que eu vou estar olhando o jeito que você fez. E no próximo vídeo eu estarei corrigindo, sempre no início da aula, antes de começar um novo assunto, eu estarei corrigindo o exercício anterior aí. Faça um programa onde você informe sua renda mensal, que no caso é quanto você ganha, seus gastos financeiros mensais também, separados em alimentação, despesas com água, luz e internet, aluguel, se tiver, ou despesas de moradia em geral, despesas com transporte e lazer. Lazer, entretenimento, fui sair, fui no cinema, fui em alguma coisa, gastei tanto, inclui no lazer. Depois disso, queremos que mostre na tela quanto sobrou do salário, ou se ficou no vermelho, né, no caso, quanto que ficou negativo esse valor,
e o total das despesas. Essa é a missão que eu deixo para vocês e na próxima aula, na próxima quarta-feira, então eu estarei corrigindo esse exercício. Galera, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que vocês também resolvam esse exercício que eu deixei, que na próxima aula estaremos corrigindo novamente e aguardo você até uma próxima oportunidade. Lembro você também de se inscrever nesse canal, deixar o seu like aí que ajuda muito aí para divulgação do vídeo e para que mais pessoas possam transformar suas vidas através da programação. Deixe seus comentários também com a resolução desse exercício, deixe suas dúvidas, críticas, sugestões, elogios também aqui. E essa foi a nossa aula de hoje, até mais!